Salve, mimidões! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos desmontar um mito que eu acredito que ele só existe porque existem o meio da musculação, né? E ele envolve estética, então ele envolve ego por consequência, ele acaba fazendo com que pessoas que treinem há mais tempo tenham um shape mais desenvolvido, queiram se colocar em um pedestal de superioridade, como se só eles fossem capazes de fazer aquilo que eles entendem como um treinamento avançado. Por quê? E por que eu acho que isso acontece? É simples. A musculação, ela não tem hierarquia. Então, não é porque o cara treina mais tempo que ele merece um respeito, ou porque um cara está mais tempo no meio que ele merece um respeito automaticamente, independente das groselhas que ele fale ou dos comportamentos que ele tenha. Porque se você parar para pensar, uma pessoa só treina mais tempo se ela for mais velha porque ela nasceu antes do que você, correto? Porque muitas vezes a maioria das pessoas começam a treinar mais ou menos na mesma época da vida delas. Então, não é igual uma arte marcial, por exemplo, o jiu-jitsu, que eu sou faixa roxa, que na experiência que eu tive no tatame, eu entendi que assim, você não respeita o faixa preta só por ele ser faixa preta. Você respeita o faixa preta porque, independente se, por exemplo, um faixa preta ficar meses sem treinar, quando ele volta e você é menos graduado e você tá lá treinando todo dia, dando sangue para evoluir, o gap de técnica é tão grande, porque a curva de aprendizado da arte marcial é tão longa, que ainda que você dê um sufocozinho nele, porque ele tá sem ritmo de treino, ele vai bater em você de 20 vezes 19, ele vai bater em você e talvez na sorte uma vez você consiga ganhar um sparring. Então, o respeito pelo faixa preta vem por uma simples questão de hierarquia de força. E daí, por consequência, isso se torna um respeito também de valor, de disciplina, de admiração, de você saber que aquele cara lá está há mais tempo. Mas não é simples e puramente porque ele está lá há mais tempo, é porque ele tem a postura de faixa preta. E daí aqui, no meio da musculação, os caras não querem ter posturas de faixa preta e querem ser respeitados e venerados, independente de qualquer coisa, só porque eles treinam há mais tempo e na cabeça deles eles treinam melhor. Então é aqueles papo furado de que só um atleta muito avançado consegue chegar na falha real, só quem realmente tem muita experiência de treino consegue treinar em low volume, porque consegue extrair o máximo de cada série, só uma pessoa que treina há muito tempo pode treinar numa faixa de repetições mais baixas, como 6, 8, 4, porque só ela consegue direcionar o estímulo para o músculo correto, sendo que se você está fazendo o padrão de movimento correto, não tem como o outro músculo estar trabalhando, a não ser que você tenha uma capacidade de, como é que chama? Telecinese. Você movimenta o peso sem você precisar ativar o seu músculo, entendeu? Então, são essas besteiras que a gente vai desmontar aqui, ponto a ponto. Trouxe algumas evidências científicas e também aquele método revolucionário de react de si mesmo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita agora para dar o seu like, o seu hype, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos e não perder nenhum deles, porque só assim a gente vai conseguir continuar crescendo aqui no YouTube, fechou? Então vamos lá, mirmidões, vocês estão vendo na tela aqui meio que o raciocíniozinho que eu coloquei para seguir, e daí esse mito, né, ele tem 3 pilares, que chegar na falha é difícil, só pessoas experientes conseguem chegar na falha. E daí eu queria trazer 2 reels para exemplificar isso aqui. Esse aqui do Lucas, que é muito bom, mas esse diálogo aqui que eu tive com o Enzo Plaster no Monstercast também é excelente. Então vamos acompanhar aqui o diálogo, daí eu faço os comentários. Você realmente acha que a falha é tão difícil de chegar, igual o pessoal coloca? Não acho tão difícil. Porque eu, particularmente, aprendi a falhar muito fácil. Tipo, não foi um negócio, caraca, levei 1 ano pra aprender a falhar. Tipo, pô, tem alguns músculos que é mais difícil. É que, pô, falha
é literalmente a percepção subjetiva do esforço. Então Sim. todo mundo sabe falhar. Sim. Basicamente. Só que falhar, tipo, realmente recrutando as fibras de alto limiar, que a gente não consegue ter uma percepção a olho nu assim. Só que a gente consegue ter uma noção, vendo a intensidade que a pessoa treina. Eu não acho que seja tão difícil assim de aprender. Eu acho que alguns exercícios de músculos específicos, sim. Tipo, algum padrão de agachamento. A Aqui maioria um das pessoas comentário não que eu acabei não consegue fazendo lá na falhar hora, daí o que efetivamente. eu acho que é Alguns assim, exercícios, sim. o bingo do biso, o que acontece? A maioria das pessoas, ou talvez na geração anterior, hoje em dia nem tanto, começam a agachar em agachamento livre, assim começam a supinar, ou começavam, né, supinar em supino barra. E são exercícios que você tem o medo do peso cair em cima de você. Então, se a pessoa ela construiu esse hábito de deixar uma ou duas na reserva ali por medo do peso cair em cima dela, num leg press ou hack, ainda que tenha trava lá embaixo, a maioria vai manter esse comportamento. Outra coisa também é que, ainda que a pessoa tenha começado a treinar em leg press e hack, padrões de agachamento que tem uma proteção ali, ela não consegue entender que assim, se você falhar no hack e descer até lá embaixo e parar na trava, tá tudo bem. A única coisa que você vai ter que fazer é que às vezes, se você for uma pessoa que se preocupa com a opinião dos outros, você vai sentir uma vergonhinha ali de quem tá olhando, e daí você vai ter que ter o trabalho de sair, né? Se dar uma espremidinha ali para sair, tirar as placas e tal, levantar o negócio, travar de novo, né? Tipo, você vai ter que entrar de baixo de novo, porque vai ficar extremamente leve, você vai conseguir levantar, pôr as placas de novo e beleza, vida que segue. Se você falhou no que não era na última série, você pega e faz mais a mesma coisa do leg press. Às vezes o leg press você nem precisa tirar todo o peso, você só tira o peso suficiente para você entrar lá de novo, levantar com uma perna e pronto, vida que segue. Então, é mais uma questão de trava psicológica, não é como se isso apresentasse um risco em si. Mas aqui sim, especificamente nesses exercícios, né? Agora, se a pessoa num supino ela já começou fazendo em maquinário, seja articulado, seja máquina de plaquinha e tudo mais, a maioria falha quando quer falhar. Então, eu acho que seria só nessa questão dos agachamentos, né, padrões de agachamentos, que a pessoa sente que tem algum risco. Agora, agachamento livre ninguém nunca falhou, né? Nem Tom Platz falhava no agachamento livre. Talvez até ele falhava, né? Quer dizer, talvez ele falhava porque ele era maluco das ideias, então ele jogava a barra para trás e tudo mais, mas enfim. Mas eu não acho que seja extremamente difícil aprender, não. E ainda que em alguns exercícios seja difícil, colocou 2, 3 na reserva, se ela tá treinando com uma faixa de repetições tipo, como seja nossa, 20, só quem tem vai hipertrofiar mesmo, né? Então é indiferente essa questão. repetições super sofridas é o que realmente chega na falha. Cara, isso só serve pro seu ego, pra você achar que você é superior em alguma coisa, já que todo o resto da sua vida você é medíocre, né? Porque no final, pros resultados pra hipertrofia, não vai fazer de cacete de diferença nenhum. A não ser que você treine fofo, né? Com 25 repetições ou mais, enfim. Mas eu tenho certeza que não é o caso de vocês. E tem um pessoal que idealiza demais a falha. E eu nem tô falando do palhaço lá atrás do perfil fake. Eu tô falando de pessoal treinador, sabe? Eu não entendo por que essa idealização. Eu acho que... Como se você precisasse toda vez brigar muito pra ficar grande. Você só vai ser denso se você treinar assim. E um vídeo do cara fazendo a série mais difícil da história. Sim, exato. Isso que vai fazer o cara ser grande e denso. Ou então falar que só atletas avançados sabem falhar de fato. Sim. A gente vê atleta avançado que treina pior do que às vezes indivíduo iniciante. Sim. Exato. Justamente por causa da questão que os anabolizantes muitas vezes maqueiam essa margem de erro, né? E a genética também. Sim, com certeza. E meu irmão também começou a treinar tem pouco tempo e só de treinar comigo e instruindo ele já aprendeu a treinar bem. Eu acho que é uma questão justamente disso, né? De informação, né? Sim. Da pessoa ter o acesso à informação e entende, saber o que é aquilo. E a partir do momento que ela sabe o que é aquilo, ela consegue ter o discernimento se ela tá fazendo ou não. Sim. Né? Então... Só você não ser um acéfalo, você vai aprender fácil. Não é difícil falhar, não. Sim, e talvez esse pessoal mais antigo que fala que falhar é difícil, tem esse entendimento, porque lá atrás, há 15 anos, a gente aprendia, sei lá, o que era falhar vendo Blood and Guts. Sabe? Não tinha ninguém na academia treinando daquele jeito. E falhar que nem o Dorian Yates falhava, o cara era louco. E daí a pessoa meio que cria essa idealização, porque naquela época, primeiro que você não via ninguém treinando assim na academia, daí os critérios que você tinha, você aprendia através de vídeos no YouTube, desses DVHS e tudo mais. E daí ela também não entende que falhar é simplesmente assim, tô fazendo a rosca.
Não subiu? Falhei. Pronto. exato. É isso. Sim, sim, sim. Então, uma idosa É consegue tipo, falhar. Né? é Então, só você aprender né, a entrar na. É tipo, aqui só é você tipo se é o que entrar eu na série que falei, ela é vai muito falhar mais recrutando uma a Sylvie. projeção Tipo, é do só ela cara, porque lá atrás, quando ele começou a treinar, ele treinava mal porque ele não tinha nenhuma referência ou informação para ele beber da fonte e saber o que é treino certo. E daí, com muito tempo de prática, ele foi entendendo o que é treinar certo. Daí ele acha que essa curva de aprendizado demorada que ele teve, porque na época dele as informações eram escassas, é a mesma curva de aprendizado que todo mundo vai ter. Só que não, hoje em dia você sabe exatamente se você tem o mínimo de interesse, porque aqui, vocês sabem que eu não estou fazendo esse conteúdo para profissional da área, estou fazendo conteúdo para pessoas que buscam lifestyle, que querem aprender a treinar melhor, e a pessoa que quer buscar esse mínimo de informação e conhecimento, ela consegue entender o que é percepção de esforço, o que é repetições na reserva e tudo mais, e a partir do momento que ela tem esse conhecimento, ela consegue chegar na falha sem precisar ficar 10 anos na academia, com 6 meses de treino bem direcionado, ela vai treinar muito bem. Inclusive, se você quiser um direcionamento desse tipo de qualidade, de um treinador que trabalha majoritariamente com pessoas lifestyle, mas que tem grandes resultados no Mister Olímpia com um atleta, e você não quer, apesar de ter um interesse em aprender, você não quer ficar gastando neurônio, queimando o seu cérebro para ficar pensando em cada estratégia que você deve seguir. Se você quer ter o plano, receber ele e ir em frente e ter os melhores resultados da sua vida, moldando o seu corpo como se fosse uma obra de arte, convido que você entre na minha consultoria sem intermediário, sem equipe, diretamente comigo, feedbacks semanais. Clica no link aqui no final da descrição e vem para o meu time. Então, esse vídeo aqui é isso. Eu acho que é um raciocínio, um diálogo muito bacana que a gente conseguiu trazer já para dar introdução no assunto. E daí tem esse vídeo aqui do Lucas, que ele exemplifica o que é uma falha. Beleza. Isso foi uma falha, Então, tá? isso é uma Não falha. precisei O que gritar, que é uma não precisei falha? Você espernear, tentar fazer uma todo mundo da repetição academia ver que eu tô aqui. concêntrica, uma fase concêntrica da repetição, porque na excêntrica você sempre vai ter mais força, então a tendência é que você falhe na concêntrica, em 99% das vezes. Na hora que chegar no ponto do movimento em que ele tem a sua maior dificuldade, ou seja, normalmente a maior distância do peso para o braço de então para a alavanca, né? Então o braço de momento mais longo, que é o que a gente chama de sticking point, que é o pico de torque do movimento, você vai falhar nesse ponto. E é isso, você tentou empurrar, não completou, falhou. Claro, talvez se o Lucas quisesse, por toda a capacidade de treino dele, na hora que ele sentiu falhar, continuar empurrando, continuar empurrando, continuar empurrando, e às vezes conseguir meio que tipo ali 2/3 de uma repetição em vez de parar na metade dela, ele provavelmente conseguiria. Tem necessidade? Não, porque esse tempo brigando por uma repetição que você sabe que não vai concluir, você está acumulando fadiga do sistema nervoso central, que pode, talvez, quem sabe, prejudicar a performance nas séries subsequentes. O que não significa que o Goblin da fadiga está o tempo todo te perseguindo na musculação e você tem que ficar correndo dele. Mas é simples assim. Não tem por que brigar por uma repetição que você sabe que não vai concluir. Jordan Peters fala essa frase, eu falava, né, na época que ele respondia as caixinhas. Saudade dessa época que ele tinha no Instagram. Que não tem porquê, porque essa repetição não vai te trazer nenhum retorno em hipertrofia relevante. E o pessoal idealiza essa briga, né? É ego. É assim, olha como eu sou foda, eu consigo brigar com peso até eu não aguentar mais empurrar ele de jeito nenhum. Mas do ponto de vista de hipertrofia, isso não vai te trazer nenhum resultado extra. Daí a gente vai para uma outra coisa que eu tenho aqui anotadinho, né? Que são 2 pontos que o pessoal utiliza muito para justificar, que são esses 2 pontos aqui. Só pessoas experientes conseguem ativar corretamente os músculos com eficiência, e só quem tem muita conexão mente-músculo ativa corretamente. Então esse papo do atleta que consegue direcionar a contração para o músculo e não sei das quantas. E é muito interessante, porque a gente tem 2 evidências que, assim, arrebentam com essas crenças. Que eu vou usar o vídeo aqui,
que é um corte de um trecho de um vídeo que eu gravei com o Du Garcia, coach do Mátila, bom coach, menino super gente boa, que eu falo exatamente sobre isso. Eita. Tira aquela porção do peito. Tipo assim, você é um cara que pensa nisso, por exemplo, vou fazer uma remada. Eu vou pensar em contrair a parte de baixo. Ou você só arruma o Uma movimento e... coincidência absurda, eu fiz um reel sobre isso hoje. Caralho, pode crer. As evidências que a gente tem, elas são... eu peguei 2 estudos. Um que pegava eletromiografia, né, ativação muscular Pra quem não sabe, de avançados e iniciantes dos mesmos exercícios de LPO. Atletas de LPO pra ver que se já treinavam há muito tempo e pegaram iniciantes da prática do LPO, colocaram lá os pluguezinhos da eletromiografia e colocaram eles para fazer os mesmos exercícios e ver quem teria a maior ativação muscular para fazer esses exercícios, ou seja, uma consciência corporal maior. Avançado tem maior capacidade de ativação. Entendi. Isso se refletiu até 60% de um RM. Quando você trabalha em alta intensidade, Então, os ativa igual, cara. avançados, Porque você está eles pondo seu tiveram músculo uma sobre maior uma demanda, não capacidade importa de se você é ativação iniciante, não importa se é muscular, uma maior avançado. capacidade de eficiência muscular. Ou seja, pensando em LPO, conseguiram fazer o movimento, que é uma técnica bem complexa de fazer o clean and press ou fazer o snatch com maior eficiência e menos gasto de energia, porque eles conseguiram ativar mais grupamentos para fazer o mesmo movimento. E dessa maneira economiza energia, então eles vão ter uma performance melhor se fosse uma competição, até 60% de uma repetição máxima, né? Então o peso, obviamente, era para cada indivíduo. Então o cara avançado levantava mais peso em absoluto, o cara iniciante levantava menos peso em absoluto, mas dentro de um estudo os caras têm todo o monitoramento ali perfeitinho para saber o que é com quanto de peso cada um ali faz uma repetição máxima, e só até 60% os caras avançados tiveram uma vantagem nessa ativação maior. A partir do momento que você joga para alta intensidade, 70% de ORM, que daí falando de musculação, a gente está falando de no máximo 10 repetições na maioria dos exercícios, alguns isolados às vezes beira 12, mas é a faixa de repetições que a gente mais gosta de trabalhar, quem treina pesado com progressão de carga, não importa. Se você botou o seu corpo para fazer um padrão de movimento, você vai ter a máxima ativação muscular necessária para fazer esse padrão de movimento, pura e simplesmente porque a demanda de carga é alta. Então, você ser o atleta fodão que treina há 15 anos, você não ativa mais seu músculo do que o iniciante que treina há 6 meses. Me desculpa por quebrar os seus sonhos úmidos. Seu músculo vai ter que ativar para levantar aquele peso. Lembrando que, tipo assim, isso não quer dizer que ele não deixa o cara num padrão de movimento, né? Tá fazendo uma remada pensando em dorsal. Tu vai jogar o cotovelo pra perto de você. Você né? vai executar corretamente, Sim, mas você não precisa ter... E daí o outro estudo, que daí vai justamente nessa direção na mente músculo, Daqui é um cenário de caras pegaram caras avançados pra avançados mostrar e que a pediram pro cara conexão trabalhar mente-músculo, sem pensar em ela nada. pode, e eu vou falar isso mais pra frente, no máximo ter uma questão de adesão do exercício, você sentir, direcionar, se concentrar no treino e tal, porque daí, vamos lá. Trabalhar pensando ativamente Então, na execução do cenário de músculo. fisiculturistas, Novamente, né, mesmo caras cenário. avançados, Só teve uma caras que ativação treinam maior com até 60% de RPM. Então, botaram o cara para fazer o exercício de maneira... tô aqui fazendo exercício, pá, óbvio que estou concentrado para não me machucar, etc. Mas não necessariamente com um foco total de... Imagine o seu bíceps concentrando na rosca direta, que daí fizeram com os caras dessa maneira de conexão mente-músculo e... De novo, só fez diferença na ativação muscular você pensar no seu bíceps flexionando se você treinou até 60% de um RM. Acima disso, a ativação muscular de todos foi semelhante. As evidências, o cara perderia energia se ele tá pensando muito em apertar o Não músculo. necessariamente, é que tipo, não precisa. Entendi. Porque você tá colocando o seu músculo sob uma demanda, que é aquela demanda que a gente falou ali atrás, de uma intensidade alta, cara, não tem como, ele tem que estar contraindo, entendeu? Tipo assim, do jeito que powerlifter que faz 1, 2 repetições, ele desenvolve peito. Então, Pô, exato. o cara não aqui chegou a gente sentir já dor no peitoral, né? desmontou Com aquela queimação. os 3 mitos, faz sentido. Né? Chegar na falha é difícil, só pessoas experientes conseguem ativar corretamente o músculo, e só quem tem muita conexão mente-músculo consegue treinar bem. Então a gente acabou de destruir os 3 principais pilares de que só atleta treina bem para hipertrofia. E aí vem, junto com esses pilares, normalmente vem
há algumas ideias sobre low volume, né? Porque teoricamente só atletas conseguiriam extrair resultados de low volume. E a gente tem algumas coisas para se considerar aqui, né? Primeiro, a definição de low volume. 8, 6 séries, se uma pessoa evolui bem com essa quantidade de séries e não é avançado, ela normalmente vai estar dentro do newbie gains, que é os resultados de quem é iniciante. Eu tinha trazido também esse artigo aqui, mas a gente já fala disso, calma aí. Então, ok, 8, 6 séries, newbie gains. Você é um atleta e você reduziu o seu volume e começou a treinar em volume mais baixo para determinado grupamento. Esse grupamento começou a melhorar. Cara, aí que tá, é multifatorial, tem muita coisa envolvida. Dieta, ergogênicos, rotina, momento do planejamento, enfim, às vezes, muitas vezes, igual eu falei com o Enzo lá, às vezes o atleta não treinava tão bem assim, daí na hora que reduz as séries, o cara começa a ter um monitoramento de carga, começa a se concentrar mais em cada série do ponto de vista de psicológico, ele começa a extrair mais resultados disso. Então, assim, não são o que as evidências apontam. Tudo que a gente tem aí é empírico, né? Então, não dá para cravar nada. E daí, se você está realmente falando esse low volume de fato. Agora, se não for low volume de fato, se a gente está falando de 10, 12, 16, 18 séries, primeiro que isso hoje a gente chama de low volume porque em comparação aos treinos à moda caralha é menos volume do que os deles, mas cientificamente falando isso é volume médio. E pensando no que a gente tem de informações sobre retornos decrescentes, que é o que a gente tem aqui nesse estudo do Pillan, que é de 2025, daí esse PDF é do pré-print, né? Mas ele já foi publicado, só que ele tem um acesso limitado, então estou com o PDF do pré-print aqui. Essa quantidade de séries estão completamente dentro da margem do que a gente sabe que tem um bom custo-benefício de retorno de hipertrofia, né? Então, o Jonato mesmo falou isso, e teve um trecho que apareceu no React que eu fiz dele, que assim, se uma pessoa treina em 12 séries e a gente sobe para 16, 18, a tendência é que melhora a hipertrofia. Se a pessoa já está beirando a 20 séries e joga para 30 séries, o retorno vai ser muito pequeno para cada série adicional, semanal de cada agrupamento, em comparação à demanda de recuperação que ela vai ter. Então, tem 2 cenários onde isso vai ser benéfico, né? Então, passar de 20 séries semanais. Atletas que possam se beneficiar desse detalhe do detalhe, né? O além do além do além da hipertrofia que ele precisa extrair do treino. Mas muitas vezes a gente tem visto que muitos atletas se dão muito bem treinando nesse volume médio, porque o custo-benefício é melhor, então não adianta, o cara vai precisar comer menos, a qualidade de sono não vai ter que ser exatamente perfeita, ele não vai passar, ele vai ter mais descanso, vai conseguir progredir melhor, e sendo a hipertrofia um processo crônico e acumulativo, né, então você se manter nessa faixa de séries dentro de 20 semanais, que é o que esse estudo mostra, que é o estar dentro do melhor custo-benefício, e você manter progredindo peso ou repetições, você vai estar acumulando um volume load e progredindo esse volume load, que é muito eficiente para hipertrofia. Mas se um atleta quiser ou precisar extrapolar essas 20 séries semanais, ele tem todo o arcabouço, né, de suporte de ergogênicos para a recuperação dele ser melhor. Então, tranquila em relação a isso. E daí tem aquele ponto que eu falo, né, que é o manejo de volume. Então, você consegue passar de 20 séries semanais para determinado músculo a partir do momento que você reduz de outros para você ter capacidade recuperativa sobrando para esse volume extra, quando você precisa muito enfatizar determinado volume. Falei disso no meu vídeo para dorsais que eu fiz, e tá aí no canal. E é uma coisa que eu vou abordar mais para frente, porque está para sair um estudo, ele está em pré-print agora, então eu não quero utilizar ele, aonde se viu que aquela minha teoria dos pontos de RPG, que você distribui a sua capacidade reparativa, o tanto de volume que você tolera no seu músculo, então se você tira de um músculo, você consegue pôr em outro, e se você coloca muito num músculo só e extrapola a sua capacidade reparativa, você prejudica todo o resto.
é quase como se uma comprovação. Eles fizeram um estudo testando isso. Quando sair o estudo oficialmente, eu vou trazer aqui para o canal um vídeo especialmente sobre isso. E só para concluir, esse último aqui que eu trouxe, que é mais uma vez para quebrar essa ideia de que caras que treinam há muito tempo são muito melhores treinando. É um estudo de 2019 e também teve uma meta-análise que ele cita aqui de 2021, mostrando que a sua experiência no treinamento não necessariamente significa que você é melhor em estimar repetições na reserva. E aqui eles pegaram caras treinados com mais de 6 anos de experiência e compararam com com indivíduos não treinados, e eles ficaram basicamente o mesmo tanto longe da falha num agachamento Smith com 70% de uma repetição máxima. Ou seja, eles mensuraram o quanto eles conseguiriam fazer fazer de uma repetição máxima, mas não falaram para os caras, daí os caras tinham que estimar o quantas repetições eles conseguiam com aquele peso, e independente da sua experiência de treino, todos tiveram a mesma dificuldade. E daí aqui ele faz um parágrafo que é muito interessante, né? Que você pode muito bem questionar isso, porque você, dentro do seu programa de treino, você tem certeza que você estima muito bem suas repetições na reserva. Mas o ponto é que isso não é simplesmente um feeling, né? É também uma análise de experiência. Então, se numa terça-feira você fez 8 para 100 quilos no agachamento, e daí eu pergunto para você quanto você consegue fazer com 100 quilos, óbvio que você vai falar que é perto de 8. Então, isso é conhecimento, não é uma intuição, uma capacidade de estimar, essa percepção subjetiva de esforço super, sabe, cirúrgica que os caras super bem treinados acham que tem. Na verdade, é porque quanto mais tempo você fica num programa de treino ou tem maior familiaridade com esses exercícios, você vai cada vez acumulando mais conhecimento de com quanto você faz de séries para quanto de peso, de repetições para quanto de peso, de séries também, né? E assim, dessa maneira, uma pessoa consegue estimar a repetições na reserva dela, mas não significa que ela é extremamente superior a isso só pelo fato de ela treinar mais tempo. Ela não tem esse negócio de estimar. Então aqui a gente desmonta completamente essa ideia de que só atleta treina muito bem, e é puro ego, né? Puro ego no final das contas, quem fica batendo nessa tecla. E é isso, é o que eu falo, todo mundo tem o direito de buscar o treino mais eficiente, de pensar da maneira como o tempo que ela investe na academia vai trazer o maior retorno para ela. E quem se incomoda com isso é simplesmente porque as pessoas estão ignorando, deixando de seguir os métodos já ultrapassados deles e simplesmente estão mais interessadas em assistir vídeos como esse e aprenderem a treinar. Se você já tem a minha orientação, quer ter a minha orientação, treina bem ou não treina bem, ou etc., e quer utilizar o suco, a poção mágica dos mirmidões, também link aqui na descrição, o último link dela. E é isso. Vamos treinar bem. Não achem que vocês são menos do que atletas só porque vocês treinam há menos tempo. Na musculação não existe hierarquia. Fechou, mirmidões? Tamo junto.